Luciano Malta. Boa tarde a todos, que alegria estar aqui com vocês nessa tarde. Pode se assentar, abra sua Bíblia junto comigo em Romanos capítulo 12, verso de número 1 e 2. Para mim é uma alegria gigante estar aqui com a JNI Paulistana, essa galera linda e abençoada. Agradecer aí ao Vandinho, líder distrital. Obrigado, Vandinho, pelo convite, é uma alegria. Há um tempo a gente tem conversado, né? Vem, Cris, vamos e tal. Graças a Deus, aprove o Senhor que estivéssemos aqui. E estivéssemos aqui na INAC, Igreja do Nazareno, Amor e Cuidado, do querido pastor Gilberto Júnior. Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus continue te usando para honra, glória e louvor do nome dEle. Que alegria poder estar aqui nessa casa maravilhosa e juntos adorarmos o nome do Senhor. Tamo junto, Junião. Amém? Eu só não sei porque que só eu tô com barba branca, viu? Não sei se você está pintando não essa barba aí, ou é muito óleo. Eu vi que tem óleo ali, é unção. É muito óleo, né? Glória a Deus, alegria estar aqui com vocês. E quantos estão felizes aí de estar na conferência da JNI Paulistana? Quem está feliz aí? Alegre, animado. E você vê alguém desanimado do seu lado, você dá uma cotovelada santa e abençoada. Alguém no celular, você repreende. E vamos junto adorar o nome do Senhor. Romanos 12, verso de número 1 e 2. Vamos ler esse texto precioso da palavra de Deus. Eu estou junto com a minha esposa, uma gatona linda que está por aí. Dani, cadê você, amor? Está ali no fundo. Estamos juntos e é uma alegria servir ao Senhor. Romanos 12, Romanos 12, é Romanos 12. Bora lá. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora vamos para o verso número 4. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Quer trocar? Estava bem com esse aqui. Alô. Então vamos ler o 4 e 5 de novo, vamos lá. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Amém, vamos orar. Senhor, graça nós te damos, nessa tarde maravilhosa, nesse dia que o Senhor preparou para nós, para estarmos juntos como igreja. Pedimos, Senhor, a tua direção, a tua condução, o teu cuidado, o teu favor, que a tua presença, Senhor, seja real e abundante. Fale com cada coração aqui presente e traga, Senhor, aquilo que lhe apraz. Traga, Senhor, a boa palavra, a boa semente do Evangelho, que possa frutificar na vida de cada adolescente e de cada jovem. Eu peço, Senhor, que a tua graça e o teu favor use, Senhor, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja engrandecido, louvado e adorado nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu gosto muito desse tema unidade. É um tema que encanta e apaixona o meu coração, porque nós somos chamados para ser um. E quando o apóstolo Paulo, a escrever a carta principalmente de Coríntios, capítulo de número 12, ele usa uma expressão para falar da igreja, ele usa o corpo de Cristo. É interessante que quando a gente precisa falar sobre igreja e unidade, o apóstolo Paulo usa
essa figura maravilhosa do corpo, para dizer que a unidade nossa, como povo de Deus, como JNI Paulistana, como cristão, servo do Senhor, tem 3 características principais. A função do corpo e da unidade, a primeira é que o corpo é um só. O seu corpo, você é uma totalidade. Se algo, por exemplo, quando você lembrou e foi cortar a sua unha, e aí ao cortar a sua unha, ela não faz mais parte do corpo, e ela começa a perder vida. Mas quando ela está conectada no teu corpo, ela continua recebendo nutrientes, ela continua tendo vida, mas ao ser cortada da unidade que é todo o teu corpo, ela começa a morrer, ela começa a perder a vida que havia nela. Porque todo o nosso corpo é um. Você tem 2 pernas, 2 braços, mas é um corpo só. E essa é a função também da igreja. A igreja é una, a igreja é uma só, espalhada em muitos bairros, locais, cidades, partes do mundo. A igreja, porém, é uma só, quando um dia encontraremos com o Senhor no céu, para todo sempre. Fazemos parte do mesmo time. Aqui não tem Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo. Você tem esse time aí lá fora. E aliás, os corintianos estão sofrendo essa semana. Então, se tem um corintiano do teu lado, ore por ele. Ore por ele, porque tem um aqui pregando aqui e está precisando de consolo. Mas a gente sabe que no mundo tereis aflições, boa. Mas a gente sabe que isso não é o que nos define. A gente tem um time. Muitos aqui nasceram em cidades diferentes uns dos outros, mas nós somos um porque fomos remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Isso nos faz um, como igreja. Além da característica de unidade, nós temos a característica de diversidade. Cada um é de um jeito, cada um é de uma cor, cada barba é de um tamanho, cada cabelo é de um tamanho. Um usa óculos, outro não usa, outro é boné, outro não. Ou outro é de um jeito, outro é do outro. Um é dedo, outro é mão, outro é perna, outro é pé. E a diversidade da igreja é maravilhosa, porque nós precisamos, como eu sou ministrado com pessoas diferentes de mim, pessoas que têm o dom de cantar. Quando ele estava cantando aqui, eu quero viver algo novo. E talvez você, jovem, adolescente, estava assim na sua cabeça: eu quero viver um namoro. Talvez você estava pensando isso. Eu quero ter uma sogra e um sogro. Talvez é isso que você estava pensando. Mas a gente foi ministrado, não foi? Bênção pura, por uma palavra de alguém que tem um dom que talvez você não tenha, de cantar. Eu tenho o dom de cantar, para a glória de Deus e desespero dos irmãos. Eu creio que quando eu canto, lá no céu, o Senhor recebe meu louvor, recebe a minha adoração. Mas a turma aqui da terra não entende o meu tom de afinação. Não entende, é que eu tenho um tom a mais, eu tenho sempre um sustenido a mais, tal. Mas essa diversidade da igreja é algo que nos une, porque nós não somos iguais e nem precisamos ser. Você consegue dar risada que nem o pastor Júnior? Júnior, dá risada aí. Não dá. Você tem o seu jeito de rir, o Júnior tem o dele, e isso que a gente faz o sentido de igreja, de estarmos juntos. Mas além da unidade e da diversidade, a igreja tem a mutualidade. A mutualidade é que nós trabalhamos em conjunto. Eu não tenho como mexer o meu dedo se o cérebro não mandar mensagem para o meu dedo para ele mexer. Eu não tenho como movimentar o meu corpo porque um precisa do outro. Eu não tenho como tomar água se a mão não pegar o copo e colocar na minha boca para que aí a água desça. Porque os membros são diferentes, fazem parte do corpo, mas eles se ajudam, eles são mútuos, eles caminham e colaboram em conjunto. E por que eu e você não conseguimos andar junto? Nós precisamos conseguir andar junto, porque isso é a beleza da igreja, una, diversa, mas mútua. Somos parte do mesmo corpo,
mas somos muitos membros, mas precisamos trabalhar em conjunto, unidade, precisamos estar juntos. E para isso acontecer, o apóstolo Paulo coloca isso no verso número 4 e 5, mas eu entendo que para a unidade ocorrer, primeiro a gente precisa ter uma unidade com Cristo e uma unidade como Filho de Deus. E é por isso que eu quero ministrar ao teu coração Romanos 12, 1 e 2. Porque a insistência do apóstolo Paulo, nesse verso número 1, faz uma transição de toda a carta de Romanos. Se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 11, você vai ver o apóstolo Paulo dando conselhos doutrinários para a igreja de Roma. Está falando como que deve ser a justificação, como que deve mortificar a carne e a vida santa, como deve ser a união entre gentil e judeus, como deve ser, como é a teologia, né, do pecado, ou chamada hamartiologia, que é tratada do capítulo 1 ao capítulo 4, quando você tem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele diz que todos nós aqui somos descendentes de Adão, e por sermos descendentes de Adão, pecamos, desagradamos a Deus, e está tudo unido, junto e misturado. Mas o capítulo 6 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que há um dom, há uma graça, há um favor sobre nós. E quando termina toda essa parte teológica, toda essa parte doutrinária, ele começa, Romanos capítulo 12, verso número 1, dizendo: eu rogo, eu insisto. E esse é o desejo que pulsa no meu coração para você, adolescente e jovem, rogando para que você viva uma vida na presença de Deus. Talvez você ache que o que vai mudar a sua vida é um bom emprego, uma namorada nova, um namorado novo, ou uma faculdade, um mestrado, um doutorado, ou uma oportunidade que você ainda não teve. Mas o apóstolo Paulo diz: eu insisto, eu rogo que vocês tenham um relacionamento com Deus. E aí ele insiste: pelas misericórdias do Senhor, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A primeira coisa que eu e você precisamos para ter um relacionamento com Deus é entregar a nossa vida como um sacrifício na presença dele. Antigamente, quando oferecia holocausto, sacrifício, no Antigo Testamento, o ofertante chegava com o sacrifício correspondente ao seu pecado, seja através de um cordeiro, um animal, e ia lá e imolava. E aquele sacrifício era colocado em lugar do pecado que o ofertante tinha cometido, e oferecia um sacrifício. E o sacrifício, naquela época, entregue, não mais pertencia ao ofertante. Não tinha como entregar lá o cordeiro e depois ir lá para o sacerdote: ó, devolve o cordeiro aí que deu um arrependimento, eu quero fazer um churrasco com o cordeiro, eu quero aí levar para casa, e porque foi eu que dei. Não, entregou o sacrifício, já não faz mais parte do ofertante, já foi entregue ao Senhor. A imagem que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é a mesma. Ele insiste que eu e você ofereçamos a Deus como um sacrifício a nossa vida, o nosso coração a Ele, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. A nossa vida precisa ser oferecida a Deus. E se Deus tem a nossa vida, ela não é mais nossa. A gente morreu para as nossas vontades, para os nossos desejos, e eu não posso mais reaver, porque quem é dono da nossa vida é Jesus Cristo. É Ele que é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua história. Você já ofereceu a sua vida como sacrifício a Deus? Quantos já ofereceram a vida como sacrifício a Deus? Entregaram a vida a Jesus? E se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus como sacrifício, não precisa ser um sacrifício sujo, impuro. Não é qualquer sacrifício que o nosso Deus aceita. E não é simplesmente porque a pessoa está entregando um sacrifício que aos olhos humanos está ok, Deus está recebendo. Não foi assim com Caim e Abel?
Os dois ofereceram sacrifício. Caim ofereceu o sacrifício dele, Abel ofereceu o sacrifício dele, mas o sacrifício de Caim não agradou a Deus. Eu e você oferecemos sacrifício quando colocamos a nossa vida na presença de Deus, quando adoramos, quando lemos a nossa Bíblia, quando jejuamos, quando buscamos a Deus. Mas será que esse sacrifício que a gente está oferecendo e colocando diante de Deus está sendo entregue para Ele e sendo recebido com ações de graça? Eu e você precisamos oferecer um sacrifício como Abel, que suba como aroma suave na presença de Deus, que agrade a Ele. E qual é o sacrifício que o Senhor espera de você e de mim? Um sacrifício que? Vivo, santo e agradável a Deus. Não tem como você viver a semana inteira mentindo, enganando, vivendo a sua vida e não ligando para Deus, e um dia vai na igreja, pede perdão e está tudo certo. Não, porque um pecado escondido na terra é um outdoor espalhado no céu. Nem tudo que está aprovado na terra está de acordo com o céu. A tua aprovação e a tua medida está nos padrões do reino e da palavra de Deus. Portanto, ao se oferecer nessa tarde, noite, daqui a pouco, ofereça a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E se há algo que te separa de Deus, porque é o pecado faz separação do homem para com Deus. A palavra do Senhor em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Entregue a tua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Me lembro algum tempo atrás, quando um adolescente chegou para mim e falou assim: pastor, estou apaixonado, com aquela voz assim toda melódica: pastor, ela é muito linda, apaixonei, você ora por mim? Eu falei assim: mas como assim? Quem é ela? Não, está chegando aí na igreja, mas estou apaixonado. Coloca diante de Deus, busca o Senhor, e eu acho ainda que você tem que conhecer mais ela, esperar. Ele falou assim: mas pastor, bateu aqui, eu sei que é de Deus, mas vai orar. Aí orei por ele, passou 2 semanas, eu fui perguntar para ele: e aí, como é que está? Está orando? Pastor, você não acredita, na realidade, eu já estou gostando de uma outra menina aqui da igreja. Aquela lá acabou não dando certo, eu estou gostando de outra, e ela é bonita demais. Eu falei: vai se converter, cara. Pastor, eu estou cheio de amor para dar. Cheio de amor para dar? Que história é essa? Vai se colocar diante do Senhor. E aí abracei ele e falei: calma aí, você tem que se converter, não é uma atitude legal, não é bacana e tudo mais. Ele deu risada, ele brincou e tal, mas eu fiquei de olho nele. Eu falei: pô, parar, que negócio é esse aqui dentro da igreja? Será que esse sacrifício Deus está recebendo? Gosta de um, gosta de outro, depois, não. Eu falei: vigia, varão. E chamei ele para estar mais perto, para que isso não acontecesse. Portanto, eu e você precisamos entregar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo, mas que agrade a Ele. O que é que do teu corpo, da tua vida, precisa ser colocado no altar e na presença de Deus, para Ele receber, com relação ao namoro, com relação àquilo que está no teu coração. A segunda coisa que o texto nos leva, que isso é um culto racional, isso é um culto lógico, quando a gente oferece a Deus a nossa vida. E o verso número 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões do mundo. Os padrões do mundo é um molde que o mundo tem. A cosmovisão do mundo está aí, com seus valores. Talvez o mundo valorize quem tenha quantidade de seguidores, curtidas, compartilhamento. Talvez quem está agora no hype. Talvez agora quem está na onda, no momento. Talvez quem tem uma condição financeira melhor, que pode dar um benefício.
ou padrões que o mundo tem de sucesso, de dinheiro, de uma série de coisas. Esse texto diz para você e para mim: se eu quero ter um relacionamento com Deus, se eu quero que a minha vida seja um com o Senhor e com o Espírito Santo, eu não posso me conformar com o mundo, eu não posso me amoldar ao mundo, eu não posso ser parte da forma do mundo, eu não posso agora me acostumar e viver no modelo que o mundo tem, porque o mundo vai querer te rotular, vai querer colocar você num padrão politicamente correto, vai querer colocar num padrão que é normal ter vida íntima antes de casar. Com os padrões da palavra de Deus, não é normal, é pecado. O mundo vai querer te amoldar com relação a uma série de coisas, com pensamentos, com vontades, com desejos. E você vai estar na igreja com a forma de Deus ou a forma do mundo? Não se conforme, não tome a forma do mundo, no pensamento, na visão, no seu sonho, nos propósitos de vida. E não vos conformeis, ou seja, não tome a forma do mundo, mas que forma eu tenho que tomar? E o texto segue: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Isso é maravilhoso, porque essa palavra transformação é metamorfose, é aquela mudança constante, é aquela mudança que o Espírito Santo faz em nós, falando com a gente de manhã, de tarde, à noite, falando com a gente em cada culto, em cada sessão. Eu tenho certeza que na sessão 1, o Senhor abençoou o teu coração e falou com você, através da vida do Vandinho. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração agora, e muito mais na sessão 3, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos transforma, Ele fala conosco, até a sua imagem ser igual à imagem de Cristo, a varonilidade dele, precisamos ser a imagem do Senhor. Ele está te transformando a imagem de Cristo, a semelhança dele. É por isso que muitas vezes o Espírito Santo vai tocando o teu coração, à medida que você der liberdade, ele vai falando com você. Ele vai santificando o teu pensamento, o teu corpo, as tuas ações, as tuas palavras, o que você fala, o que você pensa. Ele vai te transformando. Sabe por quê? Porque você vai tendo intimidade com o Espírito Santo, você vai se conectando e vai falando com Ele. Eu não sei você, mas às vezes tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente acorda desanimado, e tem dias difíceis, mas o Espírito Santo tem para você e para mim o recurso necessário para cada dia, para cada momento. Às vezes você está vivendo um momento difícil, um luto, um momento de grande luta na sua área emocional, na sua área sentimental, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos. Mas deixa Deus te transformar, deixa Deus tocar a tua vida, deixa Deus mudar você à imagem do Senhor. No capítulo 5 de Romanos, ele diz assim: tende por motivo de grande alegria o passar por tribulação. Quem vai ter alegria de passar por tribulação, luta, dificuldade? Mas o apóstolo Paulo diz que a luta e a dificuldade produzem em nós a perseverança. A perseverança é uma fé inabalável, é uma fé que Deus está conosco na tempestade, está conosco no dia chuvoso, está conosco em dias felizes ou dia triste. Mas é a tribulação, é a luta, é a dificuldade que vai gerando em nós cada vez mais a presença de Deus, o Espírito Santo. E a perseverança produz a experiência. Sabe o que é experiência? Experiência é um momento que o Espírito Santo e a palavra de Deus tornou real na tua vida. Você já viveu um milagre aí? Você já teve uma experiência com esse Espírito Santo e com Deus? E essa experiência não te deixou um adolescente, um jovem mais firme com Deus? Mais próximo, sabendo que a palavra de Deus é real? E ao você se conectar com Ele, você vai tendo experiência com o Espírito Santo, experiência com Deus, cuidando de você a cada dia. Mas a palavra diz, e a experiência produz a esperança que está em Cristo Jesus, e essa não
nos abandona. Essa esperança está conosco, que é o Senhor, o nosso Deus Emanuel. Ele caminha conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, eu preciso saber que eu estou sendo transformado. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, você está sendo transformado? Deus está trabalhando com você? Glorifica! Porque vai ter uma versão Plus, Vandinho 2.0, melhor ainda, versão Espírito Santo, Júnior 2.0, versão Espírito Santo, Pastor Cris 2.0, versão do Espírito Santo na minha vida. É essa experiência da transformação de Deus. Mas ele diz assim: transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Essa palavrinha é metanoia, a mudança da mente. Não tem como Deus mexer e mudar você se você ficar com a mentalidade do passado, mentalidade de escravo, mentalidade lá da lama, das trevas. Não tem como, porque Ele precisa te transformar e a tua mente precisa renovar. Mas onde está a tua mente? A tua mente está simplesmente na rodada do Brasileirão? A tua mente está onde? Está na nova série que vai surgir no Netflix. Você está lá assistindo alguma série muito da hora, e é isso que renova, é isso que te relaxa. O que te relaxa é ver Reels, é ver um youtuber famoso, é ficar no Instagram, é stories. O que é que traz paz ao teu coração, que renova a tua mente? São as coisas do mundo. Não que você não possa realizá-las, algumas que não infringam o Evangelho, mas muitas dessas vêm colocando pensamentos mundanos no nosso coração, e a gente quer ser transformado, mas fica a mentalidade antiga, a mentalidade das trevas, a mentalidade que o Senhor não tem para nós, de escravo. Mas Ele deseja que uma metanoia ocorra no teu coração. Eu não sei se você já teve essa experiência de começar a assistir uma série, e aquela série, no meio da série, Deus falar com você: ó, pode mudar essa série não glorifica o meu nome. E você ter que parar de assistir aquela série. Já teve essa experiência? E você ouviu a voz do Espírito Santo e parou? Ou simplesmente você ignorou e quis assistir? Você já teve uma experiência dessa quando foi assistir um filme? Porque hoje você precisa orar, jejuar para assistir um filme. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Talvez vão colocar besteira na Peppa Pig daqui a pouco. A Peppa Pig agora já está com alguma coisa lá ruim já. Porque é impressionante. Agora, como é que está a tua mentalidade? Não, tem problema. Ou o Espírito Santo está falando: ó, eu desejo realizar uma metanoia ainda em você, uma mudança da tua mente, para que a presença de Deus seja real. Às vezes a gente vem dar 2, 3 horas para Deus durante a semana, 5 minutos durante o dia, e quase que horas para as coisas da internet, do celular e de tanta coisa do mundo. E como é que a gente fica, a nossa mente, o nosso coração cheia dessa mentalidade? Mas o Espírito Santo, para que eu e você tenhamos um relacionamento com Deus, nós precisamos oferecer a Ele o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que não haja legalidade em nós, que não haja pornografia, que não haja áreas e brechas abertas que Satanás vem cirandir. Que o nosso corpo seja oferecido a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Agora, o padrão que eu preciso viver não é o padrão do mundo, não é o sucesso que o mundo prega. O padrão é Cristo. Cristo é o modelo. Eu não sei se você já leu um livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus, mas leia. Um livro bom demais, para eu e você termos atitudes que o Senhor faria. Será que nas atitudes do seu dia a dia você já parou para pensar? Será que Jesus falaria assim? Será que Jesus agiria assim? Será que Jesus iria nesse lugar que eu quero ir? Nessa festa? Porque você sabe que não é só uma festa, é um momento de uma série
de pecados e de coisas que ocorrem. É ali que é para você estar? Ou não se amolde no padrão que o mundo está colocando para você, porque você é um com Ele. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. E o desejo do meu coração nessa tarde para cada um de vocês é que através dessa palavra e dessa ministração a tua mente seja renovada pelo Espírito Santo, renovada por Ele, renovada por Ele, renovada por Ele. E eu preciso a cada dia ser renovado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, que como água vem e lava o meu coração, lava a minha mente, tira a impureza. Eu gosto muito do Salmo 139, quando Davi diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque a palavra de Deus é essa sonda, a palavra de Deus é esse raio-x que vem, sonda o nosso coração e nos renova e tira de nós aquilo que está errado. Mas para quê? Para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, existe uma vontade de Deus para cada um de nós. Existe uma vontade de Deus e é bíblica, que é boa, perfeita e agradável. Ela não é irreal, ela não é utópica, ela não é inatingível, ela não é algo fake, é real. Está na palavra de Deus, e eu e você podemos experimentar a vontade dEle. Mas será que você tem oferecido o teu corpo? Será que você tem se transformado pela renovação da mente, para que aí você possa experimentar? Muitas vezes a gente quer a bênção, mas não quer o abençoador. Jesus deseja te dar a bênção, mas Ele quer você em primeiro lugar. Porque se Ele não tiver a tua vida, Ele não tem nada. E Ele não quer 10% ou 99%, Ele quer você por inteiro. Porque ou Ele governa a tua vida, ou Ele não governa. A palavra Senhor é uma palavra que mexe muito comigo, porque essa palavra no original é kurios, que era o soberano, aquele que mandava. E esse nome kurios, Senhor, era dado ao César, aos imperadores, porque mandavam matar ou viver. Eles faziam e deixavam de fazer. Era um soberano, era aquele que governava, era aquele que mandava. Mas hoje há muitos que querem mandar em você, e não é a tua sogra ou a tua mulher, mas são desejos, vontades, paixões que querem dominar você. Mas ou o Espírito Santo domine, é o teu Senhor e te governa e guia a tua vida, para que você possa experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E a gente tem visto isso na nossa geração. Tantos adolescentes que disseram não para o pecado, viveram uma vida santa, e hoje tem famílias abençoadas, estruturadas, e estão vivendo o plano de Deus para o casamento, criando filhos, vivendo uma vida que é boa, perfeita e agradável. E Deus tem um para cada um de nós. E não quer dizer que a vontade do Senhor é melhor na vida do Vandinho do que na minha, não. Na vida do Vandinho é boa, perfeita e agradável, e Deus vai surpreender ele, e na minha vida também, e na vida de cada um dos seus irmãos. Deus tem uma vontade que é maravilhosa, que é abundante para cada um de nós. E isso não compete, isso não é porque é melhor ou pior, isso é o que o Senhor tem para cada um de nós. Eu gosto de pensar de Coríntios, 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor Jesus? Nem nos teus maiores sonhos você tem imaginado o que Deus tem para você. Onde a tua imaginação consegue chegar,
Deus vai além, porque a vontade dele é acima da sua, e assim tem sido no meu coração, assim tem sido na minha vida. E não é simplesmente por um cargo denominacional, isso é a maneira que Deus tem usado para abençoar a minha vida e as pessoas com quais eu convivo. Mas isso é só uma maneira de servir a Deus. A posição que Deus te colocar é só um diácono, é só uma maneira de servir a Deus. Você vai servir a Deus onde você está, e isso é parte do corpo, porque ninguém é maior ou menor que ninguém, mas Deus vai te colocando em acessos e lugares para abençoar pessoas, para que você viva a vontade do Senhor na tua vida. E hoje Deus tem uma vontade para você que é boa, perfeita e agradável. Às vezes é na tua escola, agarra a tua escola e vai para cima. Começa um grupo pequeno lá na tua escola, e diz: não, eu estou aqui, sou um cristão, quero falar de Jesus para os meus amigos. Às vezes o seu tempo é lá na faculdade, agarra a galera lá no intervalo e bora um grupo pequeno lá, vai servir a Deus. Eu tenho um espaço aqui na minha casa, reúne os seus amigos na tua casa, e um grupo pequeno no teu lar, na tua casa. Mas vá servir a Deus onde Ele te plantou, onde Ele te colocou, e vai viver a vontade do Senhor. Às vezes vemos uma geração sonhando com o mundo, sonhando com as nações, mas não consegue ganhar o quintal e o bairro para Cristo, ou pessoas do lado que convivem, você não consegue compartilhar do amor do Senhor ali, e está orando por nações. Ore por nações, sim, mas comece agora, naquilo que Deus tem ao teu coração. Eu me lembro e nunca me esqueço, o ano era 2010, eu tinha recém assumido os adolescentes da igreja, e um ano e pouquinho assumido os adolescentes, e comecei a orar, 21 dias de jejum e oração, consagração, em dezembro de 2010 lá na igreja, e Deus começou a incomodar meu coração, para um congresso de adolescentes a nível nacional. E eu falei: Deus, e coloquei, pedi prova, e o Senhor confirmou no meu coração com relação a isso, e aquilo veio de uma maneira assim, muito especial, aquela confirmação de Deus, que era para eu dar esse passo. E aí eu estava em dúvida ainda, querendo ainda uma palavra a mais de Deus. E eu me lembro que eu fui conversar com um amigo, e ele falou assim: Cris, abra a tua mão. Eu fiz assim: o que é que Deus colocou na tua mão para fazer? Os adolescentes. Agora fecha e faz o teu melhor, vai para cima, faz o teu melhor. Ele te colocou, está na tua mão, arrepia, vai para cima. Será que você pode abrir a sua mão aí? Onde é que você está? O que é que Deus colocou na tua mão? É um lar abençoado ou é um lar desestruturado? É você na escola, na faculdade? É solteiro? É com dificuldade financeira ou bem financeiramente? O que é? É servindo como ministério de louvor, recepção, apoiando, ajudando? É como pastor, é como líder? Onde que é? Eu não sei, mas olha para a tua mão aí. Eu me lembro quando Deus virou para Moisés, e Moisés: eu não sei falar, eu não sei dizer direito. E Deus falou para Moisés: o que você tem na tua mão? Um cajado, joga no chão. Jogou no chão, virou uma cobra, pegou. É com isso que eu quero usar. Olha para a tua mão de novo. É com o que você tem na mão que Deus quer começar um milagre na tua vida. Essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Fecha tua mão, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, diante do que cada um dos teus filhos tem nas mãos dele agora, começa a derramar graça, favor, visão, poder do alto. Não interessa que é grande, que é pequeno, que é isso, que é aquilo, que não tem dinheiro, que não tem condição, que acha que não sabe fazer bem ou falar, mas que o Senhor capacite, que receba a porção dobrada do Espírito Santo, de graça, de favor, da tua presença, para viver a tua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável, em nome de Jesus, amém e amém. Se puder, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa nova vida com Cristo nos faz
oferecer a nossa vida, e ela, não temos mais domínio sobre a nossa vida, ela é do Senhor Jesus, para Ele fazer o que Ele quiser. A nossa mente não pode estar nas coisas desse mundo, mas elas precisam ser renovadas, metamorfose, numa mudança de mente, numa metanoia, para que cada vez mais os sonhos, os planos de Deus, o que Deus falou com você nessa semana, depende de como anda a tua mente, você nem ouviu, nem se ligou, porque está ainda aqui, ó, nesse mundo, nas coisas do mundo. Mas talvez você entrou nessa conferência, na primeira sessão Deus já falou com você, mudando a tua mente, agora Ele está falando outra coisa. Será que você pode pegar isso e viver uma transformação da mente? Viver agora o que o Senhor tem para você, não mais escravo, mas uma liberdade para romper com os planos de Deus para você, e para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável. Eu quero contar uma história real, verídica, e depois eu quero orar por você. Tem um pastor que eu gosto muito e leio os livros dele, chama Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele era um pastor numa catedral metropolitana em Londres, e pregava na época dele, século XIX, para 20 mil pessoas, e um homem usado no falar, como ministração poderosa da palavra de Deus. Há muitos livros hoje que você pode ver, devocionais, comentários, tal. Mas tem um ponto da história dele que muito me impacta. Quando um membro da igreja chegou para ele e falou assim: pastor, você faz uma visita pastoral? Sim, posso fazer. Vou agendar para visitar uma senhora que está na cama, no leito, já perto dos dias finais da vida dela. E aí ele falou: não, vou lá orar por ela, abençoar a vida dela. E juntou com o irmão e foi na casa daquela senhora. Aquela senhora estava acamada, e ele chegou num bairro muito simples. A casa estava não tão bem cuidada, porque aquela senhora estava acamada. Na casa tinha um cheiro não tão agradável, mas aquela senhora, ainda lúcida, conversou com Spurgeon e falava com ele do tempo em que ela serviu uma grande baronesa lá de Londres, por anos, mais de 40 anos de serviço na casa daquela senhora. Mas havia 10 anos que aquela senhora baronesa tinha falecido. Ela achou que receberia um grande recurso financeiro, não recebeu, e aquela senhora apenas deixou para ela um presente, que era um documento bonito, uma carta, e ela achou aquela carta tão linda e bonita, que ela prendeu assim no meio da sala da casa dela. E Spurgeon olhou toda a casa, e viu que aquela casa estava suja, aquela casa estava já usada, aquela senhora vivia de apoio da comunidade ali ao redor dela, que ajudava com as necessidades básicas, com recurso, com alimentação. Mas no meio da sala, um documento lindo, nobre. Spurgeon olhou para aquilo e falou assim: a senhora me empresta esse documento aqui, quadro, para que eu possa analisar e verificar o que é que tem nesse quadro? Elas, claro, está aí há 10 anos na minha parede, mas depois você me devolve, né? Sim, eu te devolvo. Spurgeon sai, fala com um pessoal da igreja, procura alguns advogados, e aqueles advogados descobrem que aquela carta era um testamento daquela baronesa para aquela senhora, de uma herança de mais de 100 milhões de libras esterlinas. Aquela mulher era riquíssima, uma herança gigante, mas vivendo num casebre. Spurgeon volta para ela, conta a notícia.
Aquela mulher se alegra. Eu falei assim, eu pensei mesmo que aquela baronesa deixaria algo para mim. Ela falou que deixaria. E ela fica contente com a herança que ela havia recebido e com a possibilidade de recursos ilimitados para ela viver. O Senhor tem uma herança para cada um de nós. Um documento colocado às vezes na parede, e eu e você ficamos mendigando comida, vivendo às vezes fedendo, às vezes precisando de esmola emocional, espiritual, e simplesmente Deus tem uma vontade para você e para mim, que é boa, perfeita e que é agradável, de recursos ilimitados celestiais, de dons ilimitados que Ele quer derramar na tua vida, palavra do alto que Ele quer derramar, coisas que Ele quer te mostrar, sonhos que Ele quer revelar para você, visões que Ele quer te dar, e você preso num casebre, nas coisas do mundo, na mentalidade do mundo. E esta tarde eu vim aqui transmitir essa mensagem de Deus para o teu coração, que você ofereça o teu corpo, que você seja renovado na tua mente, mas que mais do que qualquer outra coisa, que você viva a vontade do Senhor, que você experimente, porque ela é real, a vontade do Senhor que é boa, que é perfeita e que é agradável, de recursos ilimitados que Ele tem para você, que Ele tem para ser derramado na tua vida. Se Deus falou ao teu coração, e você fala assim, pastor, eu tenho vivido realmente de esmola, eu tenho vivido, às vezes não acreditando nos sonhos que Deus tem para mim, às vezes eu fico desacreditando da palavra de Deus, das coisas do Senhor, às vezes eu fico preso simplesmente num ex-relacionamento frustrado, talvez no lar que eu fui criado, disfuncional, e eu fico falando, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu seria aquilo outro. Mas nessa tarde, Deus está aqui para dizer para você, se você tem Deus, você tem tudo. É isso que o Salmo 23:1 diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. No original hebraico, eu tenho o Senhor, e porque tenho o Senhor, tenho tudo. Se você tem Deus, você tem tudo que necessita para viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e que é agradável. Mas nessa tarde, eu quero orar por você. Eu quero orar para que você viva a unidade com Cristo, para viver tudo aquilo que Ele tem para você. Se Deus falou o teu coração, se coloca de pé, onde é que você está? Eu quero orar por você. Fala assim, pastor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu sei que Deus já falou que tem sonhos, Deus já falou que tem projetos, mas eu não tenho visto isso na minha vida. Mas eu quero viver essa vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Se realmente Deus falou com você, pede licença aí no banco, onde é que você está? Vem aqui para o altar. Eu já estou aqui, vem para cá. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero declarar que você vai viver os sonhos de Deus, os planos do Senhor, pois são reais, são verdadeiros, porque a palavra de Deus diz, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu tem poder para realizar e para cumprir. Se Deus falou no teu coração, pede licença aí do banco, onde é que você está? Vem para cá. É com você, vem para cá. Vem viver os sonhos do Senhor. Vem viver os projetos, vem experimentar. Comece a orar. Vai falando com Deus. Se você ficou aí no banco e deseja se ajoelhar, ou levante as suas mãos, mas fale com Deus agora. Coloque diante do Senhor a sua vida como um sacrifício a Deus. Ofereça. Se há algo que tem separado você da presença de Deus, peça perdão agora. Confesse e deixe. Se há coisas na sua cabeça trazendo lembranças do passado, ou coisas mundanas tomando conta do teu coração, seja transformado agora pela renovação da mente. Mas agarra na herança que o Senhor tem para você, que é boa, que é perfeita, que é agradável,
Começa a orar agora, começa a orar. Vai falando com Deus agora, não ora para ninguém não. É você e Deus, coloca diante do Senhor. Começa a derramar a tua vida na presença dEle, os sonhos que Ele tem para o teu coração, para a tua família, para o teu futuro. Começa a colocar diante de Deus agora. Vai falando com Deus. Espírito Santo, vai tomando, Senhor, cada um, Senhor, dessa juventude, cada um, Senhor, desse distrito, cada líder, cada adolescente, cada jovem, cada um que aqui chegou, às vezes com um sonho frustrado, às vezes, Senhor, com temores, às vezes, Senhor, preso em vícios, preso, Senhor, num trauma do passado. Mas Espírito Santo, que agora possamos ser um contigo, uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida com sonhos, com planos, porque o nosso Deus faz coisas novas, e Ele tem poder de fazer algo novo nesta tarde, Ele tem poder de realizar novos sonhos nessa tarde, Ele tem poder de realizar milagres, de realizar sinais, de realizar prodígios. Ore, fale com Deus nesse momento. Espírito Santo, vai liberando sobre essa juventude os sonhos que o Senhor tem, que eles possam experimentar uma família estruturada, uma família abençoada, que eles possam se consagrar e terem namoros abençoados, viverem, Senhor, sonhos e planos que o Senhor tem para cada um deles. Espírito Santo, vai tirando agora toda palavra de acusação, todo vínculo com as trevas, Senhor, vai acampando os teus anjos ao redor, e toda palavra maldita vai caindo por terra agora, em nome de Jesus, que tem tentado frustrar, que tem, Senhor, impedido os teus filhos de sonharem. Espírito Santo de Deus, visita-nos nessa tarde, vem com a tua presença, Senhor, neste lugar. Deus, vai orando, vai buscando a presença do Senhor, vai falando com Ele nessa tarde. Espírito Santo de Deus, vai tocando essa geração, vai tocando essa juventude, e através dessa juventude vai tocando igrejas, vai tocando ministérios, vai tocando famílias. Espírito Santo, flua como um rio da água da vida. Espírito Santo, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não é teu, e vai confirmando, Senhor, os teus planos, a tua vontade. Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar um louvor agora, mas nesse momento, será que você pode orar por alguém? Ore por alguém. Ore por alguém, seja no banco da frente, no banco de trás, alguém que está aqui no altar, mas que ninguém fique sem alguém para orar. Ore por alguém. Receba uma oração e ore por alguém. Ore, seja agora um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ore por alguém. Abençoe a vida de alguém agora nesse momento. Pai, busque alguém para orar. Fale com Deus. Ore, interceda. Às vezes o teu amigo está precisando de uma oração, está precisando de alguém que o ouça, está precisando de alguém para ser renovado. Ora por alguém, abençoa. Espírito Santo, vem sobre nós.